Vamos lá fazer a prece. Pai misericordioso, mais uma vez nos reunimos aqui com toda a alegria dos nossos corações, Senhor, reservando esse dia, esse horário, esse tempo precioso para meditarmos com a ajuda dos irmãos espirituais a respeito da nossa realidade profunda, o eu superior, o eu espírito, eterno e imortal. Eterno a partir do momento que Deus nosso Pai nos criou para a eternidade. E assim, Pai, com todas as dificuldades que nós carregamos conosco, todos os desafios, geralmente, Senhor, ligados ao processo da vida material, rogamos amparo e auxílio para termos um pouco mais de equilíbrio, de harmonia neste momento, prestarmos bastante atenção no que os Espíritos Irmãos nos trazem, para que possamos redirecionar nossos caminhos, nossos rumos, buscando viver aqui na Terra, nesse momento, como espíritos encarnados. A atual existência com muito mais harmonia, com muito mais equilíbrio. Entendendo, Senhor, que todos os caminhos nos levarão ao ponto final, ao encontro maior com a vossa majestade divina. Só dependerá de nós a distância a ser percorrida e o tempo que precisaremos. Mas para tudo isso acontecer, e de acontecer de uma forma mais branda, mais pacífica, mais harmônica, necessitamos, Pai, do Teu carinho, do Teu amparo mais uma vez. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá? Então, nosso tema para hoje, todos são caminhos, tá? Nosso irmão Hamed, ele vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5, tá certo? A nossa frase e pensamento para hoje. Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor? Se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte. É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. Então vamos lá. Só comentando aqui, né, que a porta estreita, eu acho que todos sabem disso, né, mas nunca é demais lembrar. A porta estreita e a porta larga que Jesus buscou trazer para nós como ensinamento profundo para a nossa caminhada, é que a porta estreita é o caminho que escolhe aquele que aceita o sacrifício de si mesmo, tá? É aquele que sabe que a vida e as conquistas necessitam de muitas lutas árduas, onde nós precisamos sacrificar o egoísmo, sacrificar o orgulho, a vaidade. Precisamos abrir o coração para o próximo, né? Tudo isso. Mas hoje aqui nós veremos um pouco mais, tá? Individualmente, um pouco mais na questão individual, olhando para nós mesmos. Então, Hamed diz assim: também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial da nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retornar à marcha. Tudo o que sabemos hoje aprendemos com os acertos e os erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. A estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso.
Devemos, no entanto, indagar de nós mesmos: será este realmente meu melhor caminho? Porventura é correta a senda por onde transito? É justa a observação e tem propósito nossas dúvidas. Por isso, raciocinemos juntos. Então, o Hamed vai nos trazer 5 pontos aqui de raciocínio profundo. Primeiro, se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Segundo, se nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Terceiro, se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Quarto, pessoas não condenam seus bebês por eles não saberem comer, falar e andar corretamente. Por que espíritos ainda imaturos pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente, pela sua própria falta de madureza espiritual? Quinto, o que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro de acordo com o livre-arbítrio e depois cobrar-se aquilo que elas ainda não adquiriram? A divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, de nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, recebemos por meio do fluxo divino a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador em forma de senso de rumo certo. Para trilharmos as rotas necessárias à ampliação de nossos sentimentos e conhecimentos. Tá? Eu dei um intervalo, mas não era para dar, era para ter continuado. Tá? Na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, recebemos, por meio do fluxo divino, a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador em forma de senso de rumo certo, para trilharmos as rotas necessárias à ampliação de nossos sentimentos e conhecimentos. Diz a máxima: não se colhem figos dos espinheiros, disse Jesus. Ora, como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque, em verdade, optamos por ele na época, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Se, porém, achamos hoje que ele não é o mais adequado, não nos culpemos. Simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas. A trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor. Pois sem o erro, provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Nós mesmos que nos provamos, a cada passo experimentamos situações e pessoas, e delas retiramos vantagens e ampliamos nosso modo de ver e sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo nossa consciência. Ninguém nos condena, nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimento com nossos gestos mentais. Aceitemos sem condenação todas as sendas que percorremos. Todas são válidas,
se lhes aproveitarmos os elementos educativos, porque assim, somadas, nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Terminou. Então, gente, particularmente, né, eu diria que estamos aqui diante de um conjunto, né, de ensinamentos, de mostras, né, está nos mostrando aqui determinadas situações, né, que nós devemos realmente dar muita importância a elas, né? É tudo aqui muito profundo e muito verdadeiro, tá? Ninguém nos pune por nada que nós fazemos. Somos nós que nos punimos. A verdade é essa, tá? Tá certo, né? Existem situações, né, tanto aqui na vida material quanto na nossa realidade espiritual, existem situações em que vamos ter que dar conta das nossas falhas, dos nossos erros, porque são previstos, né, em leis humanas ou leis divinas. Tá certo? Mas, na verdade, antes de tudo isso, tá certo? Antes de tudo isso, nós temos que considerar que quem nos pune somos nós mesmos. Se eu faço algo errado, sabendo que está errado, tá certo? Eu já me condenei. Ninguém precisa me condenar. Eu já me condenei. A minha consciência já vai me obrigar a reparar isso ao longo da caminhada, né? Ao longo do tempo. Tá? Então, a gente precisa considerar isso urgentemente. O primeiro, tá? E a primeira punição, né? A primeira punição é nossa. Nós nos punimos. Nós nos cobramos. Não são os outros. Tá certo? Evidentemente, né? Foi falado aqui várias vezes, tudo para nós é relativo ao nosso momento evolutivo. Tudo para nós é relativo à nossa maturidade espiritual. Fazemos coisas, pensamos coisas, agimos de várias maneiras por aí que não são ainda as mais adequadas. Não são. Mas não são por quê? Porque antes eram praticadas normalmente, lá atrás. E nós ficamos, às vezes, presos ao lá atrás, achando que não temos que modificar nada. Não tem pessoas que falam assim, estão falando para eu mudar isso aqui, para eu aperfeiçoar isso aqui, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Quer dizer, a criatura está presa ao ontem, né? Se alguém está dizendo que é possível melhorar, é possível evoluir algum trabalho, alguma tarefa, alguma situação, a gente tem que dar ouvidos e tem que raciocinar. Bom, deve ter um método melhor, um método mais prático, um método mais seguro que eu não conheço. Então, a primeira coisa, a gente deveria o quê? Se a pessoa está falando, deve ter, né? E eu não sei, mas deve ter, então eu vou procurar saber primeiro. Mas não, muitas das vezes a gente prefere dizer, não, eu sempre fiz assim, eu aprendi assim, todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Quer dizer, então, isso é o nosso momento evolutivo, né? Isso é o nosso desapego ou não, quer dizer, é o apego ou o desapego, tá? É a nossa determinação de novos aprendizados ou não, não temos ainda, tá? Mas como diz o nosso texto original, todos são caminhos. O texto não, o título. Todos são caminhos. Todos vão conseguir viver, todos vão conseguir andar para frente. A diferença é que uns vão com mais facilidade, com mais rapidez. Outros vão demorar um pouco mais. Tá?
assim, né, observando a vida, o dia a dia das pessoas, o nosso e o das pessoas, dos irmãos, por exemplo, eu fico sempre constatando isso, né? Quando eu era mais novo, vamos dizer, adolescente, né, que eu já começava a prestar atenção nas pessoas, nos detalhes das pessoas agirem, de falarem, eu observava, né, que as gerações um pouco mais velhas tinham maneiras antiquadas de agir, né? E quando a gente é adolescente, a gente quer mudar o mundo, né? Puxa vida, né? Tem tanta maneira nova de fazer o melhor para fazer aquilo ali, mais rápido. Por que a pessoa faz daquele jeito, né? E aquilo incomoda. Você quer falar, você quer ir lá, fazer, não sei o quê, e vai descobrindo aos poucos que as pessoas não te dão ouvido. E você é muito novo, você não sabe de nada, né? Vai quebrar a cara se você tentar fazer do seu jeito, não sei o quê. Aí um belo dia, você um pouco mais de cabeça fria, né? Você vai lá e faz do seu jeito, faz de um jeito novo, inovador. Descobre que funciona, que é uma beleza. Tá? Em algumas situações, é claro, né? Lógico, não é tudo na vida, né? Mas em algumas situações você vai e faz e descobre que funciona melhor, mais rápido, é mais cômodo, é mais bacana. Aí você passa a ter certeza. Ou não? Quem não quis, quem não aceitou, né? Não quis, não aceitou, o problema é dele, né? Não está disposto a aprender, não está disposto a conhecer coisas novas. Mas se eu fiz, deu certo, por que eu não vou continuar fazendo? Não prejudico a mim, não estou prejudicando a ninguém, né? Então não tem por que parar de fazer, não tem por que eu não continuar investindo nisso. Vou investir cada vez mais, tá? Então, por esses caminhos, por exemplo, nós vamos entendendo, né, por que tem pessoas que desde cedo fazem fortunas, ganham destaques, né, porque pensam diferente, fazem coisas diferentes que vão gerar grandes movimentos, né, grandes revoluções, tá certo? Então há o choque, né? Na verdade há um choque muito grande de gerações. E a doutrina, é claro, ela nos diz isso, que esse choque de conhecimento, esse choque evolutivo, esse choque de maturidade espiritual é necessário. Nós precisamos viver em sociedade, né? Primeiro, porque nós temos uma necessidade primordial de uns ajudarem os outros. Isso é da lei e ninguém vai fugir disso. Os que não querem ajudar, depois vão descobrir o benefício e vão querer ajudar. Então nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, do jeito que for possível, mas a gente tem que fazer, tá? É a nossa tarefa, vamos dizer assim. Segundo, aprendemos com os outros, até mesmo com os erros. E também aprendemos com os nossos próprios erros, como vimos aqui, tá? Estamos na fase evolutiva da necessidade do erro ainda, porque o erro traz experiências, traz confirmações que nós precisamos, muitas das vezes, certo? Como é que eu vou saber o que é a dor se eu não sentir dor? Não é? Como que eu vou saber que eu tenho que cuidar do meu corpo se qualquer parte do meu corpo não doer? Na hora que eu fizer uma extravagância qualquer aí, se eu não sentir uma dor, como é que eu vou saber o que é a dor? Como é que eu vou saber que eu tenho que proteger? Ah? Então, é preciso você passar por dores, né? A dor é necessária, a dor é ferramenta de evolução para nós. Então, na tentativa de fazer o certo, né, todos nós queremos fazer o certo em muitas e muitas e muitas situações, mas nem sempre acertamos rápido. Muitas vezes falhamos, né, fazemos trabalhos, chegamos a conclusões incompletas, e aí a gente tenta de novo, e mais um pouco, e mais um pouco. E lá na frente, o tempo passa e o esforço traz seus frutos positivos. Então toda a caminhada da humanidade foi assim, e vai continuar sendo assim. Então por que a gente tem que se punir? Ah, eu não podia ter errado. Ah, eu não podia ter sido tão isso, eu não podia ter sido tão grosseiro. Você foi aquilo que está dentro de você naquele momento. Então, se você foi grosseiro com a pessoa, né, se você fez um julgamento precipitado, então você já está automaticamente sabendo que precisa corrigir isso. Isso não é bom. Doeu na sua consciência. Não é bom. Tem que mudar, né?
mas você precisou sentir que não era bom. Tá? Então, assim, né, nós trabalhamos, né, acho que a maioria de nós aqui nesse momento trabalhamos com espíritos, tá certo? Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Os espíritos que atuam diretamente ao nosso lado não são espíritos donos da verdade. São espíritos igual a nós, ou um pouco mais sabedores, um pouco mais vivenciados evolutivamente do que nós. Um pouco mais, só. Os grandes espíritos, os grandes mentores, eles não têm tempo, eles não têm, vamos dizer assim, né, o momento deles é para tarefas mais à frente, é para tarefas maiores, né? Então, assim, se nós estamos numa condição de aprendizado básico, quase que ainda básico, nós vamos ter ao nosso lado espíritos da mesmo nível, ou um pouquinho além. Por quê? Porque eles, ao nos ajudarem, também vão aprender, também vão se desenvolver. Portanto, eles também erram, né? Também erram. Nas nossas obras espíritas, né, e obras complementares, que não são de Kardec, vemos muitas vezes os espíritos mais elevados assumirem essa condição. Somos ainda muito falhos, não sabemos de todas as coisas. Portanto, vamos aguardar o tempo, vamos aguardar a misericórdia do Pai e vamos pedir a Ele que nos ajude. Certamente, no momento certo, Ele nos ajudará, né? Enviando missionários elevados que vão nos esclarecer a todos, certo? Nos dando tarefas de acordo com a nossa necessidade de entendimento e capacidade, portanto, aos poucos iremos todos juntos aprendendo e por aí vai. Tá? E tanto aqui entre nós encarnados, né, quanto os desencarnados, quando tentamos responder tudo, ter a resposta para tudo, sem reconhecer que podemos falhar, sem reconhecer que podemos estar equivocados, não são espíritos nem homens confiáveis. São pseudo-sábios, né? Dizem que sabem, pensam que sabem, mas na verdade não têm o conhecimento todo. Certo? Então, esse tipo de raciocínio a gente tem que ter para conosco mesmo. Nós também somos pseudo-sábios em vários momentos. A gente acha que sabe, a gente acha que tem experiência, a gente acha que sabe fazer certo. Mas quando vai para a prática, descobre que não sabia, deu problema, teve dificuldade. Não é? Então, ser um pseudo-sábio é relativo ao momento evolutivo. Só temos que buscar controlar o quê? O orgulho e a vaidade. Porque senão vamos continuar sendo pseudo-sábios para enganar os outros. Isso não pode, não deve. Né? Enquanto formos pseudo-sábios aceitando que erramos, está ótimo, está dentro do nosso currículo. Mas a hora que acharmos, né, que temos que dar lições, passar conselhos e tudo mais para todo mundo, porque temos os conhecimentos, temos as experiências necessárias, aí está errado. Tá? Sem reconhecer que podemos falhar, está errado. Tá certo? Então é isso, gente. A vida é muito complexa, realmente é. Mas, ao mesmo tempo, essa complexidade não é difícil de ser entendida e praticada. Basta o querer. Tá? Se preparar, vai se preparando que vai conseguir. Vamos lá, Marquinhos. Dividimos. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Para quem chegou depois aí. Tema: todos são caminhos. João, eu vou começar a falar desse finalzinho aí de pseudo-sábio, né? Eu tive um aprendizado bem bacana, assim, que me chamou para introspecção. E somando com esse seu comentário, né, da dor, né? Eu só sei o que é a dor depois que eu a sinto. E a gente só tem realmente propriedade para falar, para opinar, ter certeza, né,
depois que a gente vivenciou aquilo, né? Porque nós somos um somatório das experiências que nós já vivemos, né? Então, se alguém perde um filho, né? Eu posso imaginar, sugestionar, né? Supor o tamanho da dor. Mas só quem realmente, né, viveu esse propósito é que realmente tem a real capacidade de falar sobre. Então, eu tenho tentado avaliar que a nossa sabedoria, né, nosso saber, né, está ligado diretamente ao que a gente já viveu, ao que nós temos de arquivo né, nesse nosso computador aqui multi-encarnatório. E quando você foi falando do caminho, eu lembrei de uma frase que eu até anotei aqui, de uma frase que eu ouvi, inclusive foi até lá em Cambuquira, nas palestras lá que a gente assiste, que o caminho se faz caminhando. Doni deve lembrar disso, né? O caminho se constrói caminhando. E eu pude, posso e estou vivendo isso aqui com o propósito nosso do Divina Luz, que as coisas vão fluindo e é um caminho, só que eu penso que nós, na nossa vida, né, nós temos que traçar uma meta, né, um norte, um rumo. E eu estava imaginando aqui como é importante, a partir do momento que a gente traça essa rota, né, esse caminho, que afinal eu acredito que existam milhares de rotas, né? E quando a gente traça esse caminho, a gente tem que ter o entendimento, né, a clareza de poder avaliar, curtir, sentir cada passo que nós damos, né? Porque eu estou falando isso num propósito multifacetário, tá? Pode ser profissional, relacionamento, religioso. Quando a gente traça, é importante a gente estar presente no momento presente para você desfrutar e para você saber avaliar, né, se aquele caminho realmente está sendo produtivo. E dá para imaginar isso até mesmo numa viagem de carro, né? Se eu vou daqui a Blumenau, eu não tenho que ficar só pensando em Blumenau. Eu tenho que ir, né, apreciando a paisagem, abrir o vidro quando tiver calor, ou ligar o ar, enfim, fechar na hora da chuva. E você tem que ir sentindo o que está acontecendo no momento. E a gente, falo por mim, acredito que falo por vocês também, tem horas que a gente acaba se perdendo no caminho, muitos preocupados com o amanhã. A gente se preocupa no amanhã, né? O foco está no amanhã, mas esse foco no amanhã é com a bagagem que a gente tem do passado, que é a nossa sabedoria, a nossa consciência que está arquivada dentro de nós. E a gente acaba se perdendo de viver o presente. E a gente fez até uma meditação muito bacana, que eu não sei falar o nome, Mindfulness, sei lá. Eu não sei falar esse termo. Que é o quê? A Gleice depois pode falar aí que ela conhece. É você estar presente no momento presente. Igual nós estamos aqui, né? Eu estar aqui conectado com vocês para tentar organizar essa quantidade de pensamentos aqui, sem me dispersar com o meu celular, ou com meus filhos, ou com outra coisa. E no nosso caminhar, a gente acaba se distraindo, a gente se desconecta do presente, pensando no futuro, com a bagagem que a gente tem do passado. E uma outra avaliação que eu fiz aqui, João, é sobre a nossa coragem.
A coragem de olhar para dentro e, às vezes, se o caminho não estiver produtivo, né? Se você achar que aquilo não te toca mais, e repito, profissional, relacionamento, religioso, seja qual for, a gente ter a coragem, né, de mudar o caminho, mudar a rota, e a coragem também para continuar numa rota que está difícil. Às vezes a gente acha assim, caramba, eu estou seguindo por esse rumo aqui, está difícil, tá uma dificuldade danada, e você acaba desistindo. Ou às vezes você está insistindo e aquele ali não é o seu caminho. Então, mais do que nunca, é preciso a gente estar presente no momento presente para você poder botar tudo na balança, né? Reativar, reatualizar seu GPS ali, ou então tirar a bússola da mochila e se relocalizar. Eu acho que a gente se perde com muita facilidade dos propósitos, dificuldade de dar continuidade no que a gente já começou. E uma outra coisa que eu falo por mim, que aconteceu na minha vida, foi não querer mais trilhar um caminho que eu estava e que todos estavam seguindo, né, fila indiana, todos no mesmo caminho, e aquele caminho já não estava me alimentando mais, e você ter a coragem de se desconectar, né, daquele trilho que você acha que se está todo mundo indo por esse caminho, eu tenho que ir também. Não, você tem o direito de criar novo caminho ou de se conectar em outro caminho que outras pessoas, né, que estejam vibrando no mesmo propósito, no mesmo pensamento, né, esse caminho vai te alimentar mais. Então, a avaliação que eu fiz desse estudo de hoje, dos caminhos, é que para você errar menos durante o trajeto, é importante você estar presente no momento presente, para você saber a hora de seguir, a hora de diminuir a velocidade, a hora de mudar a rota, se precisar voltar um pouquinho e refazer, enfim. Eu acho que a gente tem que avaliar com bastante clareza, porque nós somos cíclicos, né? Isso é uma outra coisa importante. O caminho que me alimentou, o caminho que alimentou o Marcos tempos atrás, hoje em dia não alimenta mais. Ah, mas esse caminho aqui é tão bom, é tão confortável assim, está tão tranquilo aqui, mas não é mais o meu caminho. Eu preciso, né, dar outro passo, tomar outro rumo. Então, por sermos ciclos, eu acho que a gente tem que estar desperto nessa vivência do momento presente, para a gente não se perder, sabe? Eu não sei se vocês entenderam, porque eu estou com 1000 coisas na cabeça aqui e eu não estou paginando direito aqui. Mas é mais ou menos isso. Pessoal, sala aberta aí, tá? Para quem quiser participar. O Donizete, como já me pediu no privado, que gosta sempre de falar depois que eu falo, e ele quer participar nesse exato momento. Isso aí é coisa do Marcos, viu, João? Algo me despertou muito naquele ato falho ali do João, quando ele trocou ali a vírgula por um ponto e realmente bateu forte essa frase aí do Hamed, entendeu? Quando ele coloca para a gente sobre o senso de rumo certo. Isso, para mim, nessa noite, foi extremamente gratificante. Eu entrei em contato com essa verdade, né? E até como psicólogo a gente aplica, porque cada um é dono dos seus atos, cada um é dono da sua vida, enfim, cada um faz o seu caminho, né? E o texto está bem direcionado
para essa questão, né? E todos são caminhos. Eu, na minha condição de estar bem ou estar mal, eu estou no meu caminho, né? E, consequentemente, aquele que está do meu lado, e muitas vezes pode estar divergindo ou distanciado do caminho que eu estou seguindo, mas aquele é o caminho dele. Então, a gente começar a ter essa visão, né? Essa visão mais holística de à medida em que eu estou pertencendo ao meu caminho, eu estou construindo o meu processo, o outro, independentemente, está no caminho dele e construindo o processo dele. Ainda que o rumo seja o céu ou o umbral, não interessa, porque lá no final do texto, o Hamed coloca isso com uma suntuosidade. Ele diz assim, que tudo está certo, porque todos nós estamos na mão de Deus. Isso para mim foi grandioso hoje, né? Eu entender esse mecanismo e, de certa forma, eu aplico no meu dia a dia e eu sou bem preocupado com a minha vida e não quero muito modificar a vida das pessoas, ainda que me incomode e me traga, às vezes, algum conflito no relacionamento, mas eu sou muito pertinente e deixar o sujeito ser o que ele precisa ser, né? E está dentro daquela parte, João, e você pulou lá, não estou reforçando o teu erro não, viu, João? Estou dizendo o quanto foi importante para mim essa parada, né? Porque na sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, nós recebemos, por meio do fluxo divino, a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador em forma de quê? De senso de rumo certo. Isso é muito grande. Por que nós temos o senso de rumo certo? Porque senão a gente não conseguiria criar sentido, e a gente tem muito defeito, a gente tem muita coisa para melhorar, e a gente não conseguiria dar continuidade se não fosse, né, investido em nós essa sensação de que eu estou certo, eu tenho razão, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar agora. Não tem problema sermos assim por alguns momentos, porque essa condição de estarmos entendendo, estamos no rumo certo, né? Essa sensação de estarmos perseguindo algo, o rumo, ainda e às vezes por caminhos tortuosos ou caminhos deleituosos, mas a gente está caminhando, né? Porque essa é a proposta de Deus para nós, para que a gente possa evoluir, né? Então isso me deixou assim bastante sensibilizado com esse olhar com esse olhar do autor da mensagem, né? E cada um nas suas condições, ele está seguindo um caminho. E não vai ser eu, na minha pequenez ou na minha grandeza, e vai interferir no processo do outro. Eu apenas preciso cuidar do meu processo e entender que aquilo que eu faço, aquilo que eu construo, aquilo que eu realizo, se realmente está sendo uma benfeitoria para que todos possam se regozijar, né? Porque muitas vezes eu fico preso no incômodo e o caminho que o outro está seguindo me causa, e isso me faz perder muito tempo. Nossa, gente, eu estou até emocionado com essa conclusão, né? Com essa verdade, porque eu sou muito afeiçoado a isso, né? Eu preciso cuidar de mim, mas não é da forma egoísta, sou só eu e pronto. Não, eu preciso tomar conta daquilo que eu sou,
né? Porque eu vinha aqui, o que eu tenho que fazer? Porque no momento em que eu estiver inserido no meu processo, consequentemente, eu vou estar muito mais pronto para auxiliar ou para atrapalhar, vamos dizer assim, aqueles que estão caminhando do meu lado. São vários bytes, entendeu? É o 0 e o 1 trabalhando ali, cada hora numa posição. E isso é magnífico, eu entender isso hoje para mim. Me trouxe assim sabe, um regozijo interno, viu, no envaidecido, viu, de entender essa questão, né, até dentro de uma metodologia de que a gente tem um senso de direção, né, para que lado eu estou, se eu estou para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e agora o senso de ter que seguir o caminho, o senso de ter que ir em frente, o senso de continuar, isso é uma ferramenta imensa e a espiritualidade, né, na realidade, impregna na nossa alma no momento em que nós reencarnamos, né? E aquilo que eu sempre comento comigo mesmo, o tempo é esse mediador, né? Porque o tempo, para mim, é a maior manifestação de Deus no universo, na Terra, né? Porque ele é igual para todo mundo tem acesso a ele, cada um faz da sua forma e o tempo não cobra nada. Ele simplesmente deixa a gente ser da forma como a gente precisa ser, ou a gente escolhe ser, ou a gente prefere ser. Mas eu queria deixar isso para vocês e ler lá o último pedacinho, com que o Hamed fecha o texto de hoje. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com o seu estado de evolução. É isso. Né? E o tempo todo eu fico querendo corrigir o outro por não estar fazendo aquilo que eu acho que ele deve fazer. O tempo todo eu estou, sabe, criticando situações das quais eu não tenho nenhuma responsabilidade ou, de certa forma, não tenho nada a ver com aquilo. Enfim, eu quero dar opinião em tudo, né? Mas eu não posso esquecer que o senso de rumo certo é um direito meu. E da mesma forma, é direito do meu irmão que está do meu lado, é direito de vocês que estão aqui comigo. Enfim, a minha escolha foi essa nessa noite. Tudo está certo, porque todos nós estamos na mão de Deus. É isso aí, gente. Muito bacana, amigo Donizete. E baseado nessa evolução pessoal para ajudar quem está do lado, não sai de perto de mim não, tá? Fica pertinho. Fica pertinho que eu gosto de ter você do meu lado. Vamos lá, pessoal. Sala aberta para todos participarem. O Fábio chegou depois, mas sempre soma. Eu gosto de pegar logo quem... E Carolzinha, vamos lá. Fábio, tudo bom? Se prepara aí. Primeiro, para mim, foi muito importante o encontro hoje, que eu acho que dentro dele a gente trabalhou a gente falou sobre várias questões que a gente já vem falando há dias, né? Essa questão da autorresponsabilidade, acho que principalmente. E foi muito importante para mim o encontro hoje, eu queria até partilhar a minha experiência com vocês, que essa semana eu fui lá no Brahmatma de novo, fazer o Ayahuasca, né? E para mim, o que vocês falaram hoje foi todo o meu processo, assim. Eu tenho 22 anos, né, mas desde 10 anos eu enfrento muitas coisas, automutilação, suicídio, depressão, anorexia, fui internada, enfim, tudo isso. Foi muito engraçado que eu tô há 12 anos, né, nesse processo, e o quanto eu quis acelerar o meu tempo, e o quanto eu me comparei com o tempo de outras pessoas, e o quanto às vezes eu me sentia incapaz ou menos, porque tal pessoa se curava e eu ainda estava ali. E do quanto foi importante para mim os momentos que eu virei e falei, não, tá tudo bem, é o seu tempo, como tá tudo bem o tempo da outra pessoa também, e aí cada um tem o seu tempo e tal. E quando eu tomava consciência disso, quanto isso foi importante para mim, e que quando a cura ou o processo tem que vir, ele vem, sabe? Claro que depende da gente correr atrás, da gente fazer a nossa parte, mas as coisas vêm no momento certo, sabe? E para mim isso assim foi muito importante.
E essa coisa também que o Marcos falou, da gente, muitas vezes, a gente querer seguir um caminho e depois a gente perceber que aquele não é o nosso caminho, da gente tentar seguir o caminho de todo mundo, né? E para mim isso também foi muito importante, porque o mundo que a gente vive, quando a gente fica doente com alguma coisa, as opções que te dão, as opções que são mais aceitas assim no mundo ocidental, é psiquiatra, psicólogo e remédio. Ninguém te fala sobre natureza, sobre ir abraçar uma árvore, sobre fazer uma trilha, sobre sentar para conversar consigo mesmo, sobre abraçar a sua dor. Pelo contrário, né? Até pela questão das mídias sociais e tal, as pessoas só demonstram felicidade. Então a gente é meio que ensinado a esconder tristeza. Então, enfim, a gente vive num processo muito difícil, assim. E para mim foi muito importante quando eu decidi largar os remédios, assim, uma época da minha vida, e seguir o meu caminho, que era muito mais através da espiritualidade, do yoga, das medicinas da natureza, do que ficar tentando seguir um caminho que para mim não era o meu caminho, sabe? Eu até honro esses caminhos, eu reconheço que eles ajudam muitas pessoas, mas não era onde estava me ajudando. E foi muito importante para mim quando eu fui contra, assim, várias pessoas à minha volta e falei, não, esse é meu caminho. E é meu caminho, sabe, de fato, e tem dado certo, tem funcionado para mim. Para mim foi muito importante esse final de semana lá, o ayahuasca, porque eu já usei o ayahuasca durante 2 vezes na minha vida, essa foi a terceira, e as 2 primeiras vezes foi um processo muito difícil, assim, as 2. Foram 2 processos longos, onde eu vomitava, onde eu chorava, enfim, muito difícil. E essa vez, eu já fui meio que assim, nossa, de novo, aquele monte de sofrimento que eu vou sentir e tal. E não, foi o primeiro ritual que eu fui, que foi um ritual tranquilo, tipo, foi lindo, assim, não aconteceu, eu não vivi nenhum processo difícil, assim, que eu vivia, sabe? E pra mim foi muito bom, porque acho que mais uma vez eu já tava me cobrando e achando que eu já sabia que ia acontecer, e o universo me deu um tapa na cara, assim, sabe? E um tapa na cara bom, que pra mim foi uma confirmação de que, cara, você tá seguindo o seu caminho e tá dando certo, porque, olha, você nem tinha muito o que trabalhar, sabe? Foi um ritual tranquilo, não foi um ritual sofrido, assim. E foi muito engraçado que, ao mesmo tempo que a gente fala sobre isso, essa questão de respeitar o nosso tempo e respeitar o tempo do outro, que cada um tem seu tempo e que meio que Deus, né, as energias estão meio que olhando por cada um de nós, é engraçado como ainda assim a gente julga as pessoas, né? Eu lembro que uma hora no meio do ritual eu vi algumas pessoas dormindo e eu tava eu julguei um pouco, sabe, assim, dentro de mim. Eu falei, nossa, a pessoa veio aqui pra dormir e tal, não sei o quê. E dentro de mim, assim, sem falar. E foi muito engraçado na hora da partilha, que no final as pessoas sentam para falar como foi e tal, o quanto várias pessoas que eu julguei que estavam dormindo, elas não estavam dormindo, e 2, elas estavam vivendo vários processos, tipo, incríveis, que foram muito importantes para elas, assim. Então, elas realmente estavam ali no tempo delas, no processo delas, e eu já julgando, como eu acredito que tem outras pessoas que já me julgaram, né, em outros momentos, assim, da minha vida. Então, é muito importante essa questão da gente entender que cada um tem o seu tempo mesmo, que a gente tem o nosso tempo, para parar com essa questão de comparação, que a gente se compara muito, e outras pessoas também têm esse processo de comparação, e entender, sabe, o nosso caminho, escolher o nosso caminho, seguir o nosso caminho, sentir aquilo que é pra gente, sabe, realmente fazer e realmente enfrentar o que a gente precisa enfrentar. E é isso, tô muito feliz e queria compartilhar um pouquinho. Legal, Carol. Sempre muito bem-vinda, viu? É bom ter você aqui com a gente, saber que você está se encontrando. E é bem isso, né? É sempre autocura, autolibertação e essa coisa das mídias, né? Tentam invadir a gente a todo custo para a gente achar que essa realidade que é postada, que é pregada aí, ela existe. E a gente está praticando isso agora, e antigamente nós éramos, né, como diz a Patrícia, zumbis, né, que seguíamos essas grandes emissoras aí, que pregavam que ter barriga para dentro que era certo, né, e usar o cabelo longo que era certo. Enfim, essas modas, essas repetições aí, a gente, no fundo, entende que o caminho não é o caminho que está do lado de fora, o caminho é um interno. E para você tomar coragem, tomar, né, senso de estar presente na sua vida, você tem que lutar contra todo um sistema que você acreditou desde sempre. Essa coisa
do medicamento, eu né, peguei a fala para mim depois da Carol, porque eu achei pertinente eu falar isso, uma visão minha, tá? Eu sou completamente a favor da ciência, completamente a favor que a ciência, a prova está aí pela vacina do coronavírus, eu sou 100% a favor da ciência, só que nós não podemos ser 100% ciência e deixar de lado, deixar de sentir, de praticar, de comungar e de experimentar tudo que o Criador nos forneceu. Então, quando a Carol fala para mim do processo dela, né, de depressão, eu entendo hoje em dia que ela deve sim procurar um psicólogo, deve sim procurar um psiquiatra, se for necessário por esses especialistas, ela deve sim fazer uso das medicações pertinentes que existem, né, disponíveis. Mas a gente não pode abrir mão de usar, né, o contato com a natureza, o banho de mar, né, as forças da natureza, que eu não vou ficar aqui citando essa diversidade disponível de graça para nós, assim como o uso de chás, de banhos de ervas, de meditação, de trabalhos de respiração, enfim, existem várias ferramentas disponíveis que a gente pode usar e deve utilizar. Eu quando, não, a gente não tem que seguir só nesse caminho, não. Tem medicamento sintético que é 100% eficiente para o Donizete, e para mim não vai ser. Assim como a meditação me ajuda de uma forma absurdamente positiva, de repente o Fábio não tem essa, aspas, né, essa particularidade, essa paciência de meditar. E como o Doni bem disse, né, como o texto do João bem disse, está tudo certo. Está tudo certo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais olhar para dentro. Eu não posso... Se o Fábio está num caminho bacana, caraca, o caminho do Fábio é muito fera. É o caminho do Fábio. Eu posso seguir o caminho igual do Fábio e ser bacana para mim, mas não é uma via de regra. A gente tem que parar com esse sistema, né, de cabresta aqui, de Antólios, e não, é aqui, eu tenho que ir aqui, não. A gente tem que se permitir experimentar, pelo menos enxergar o todo, parar para ouvir o todo. Eu queimei minha língua quando eu fui fazer um trabalho chama-se respiração, até com a Isabela, uma amiga nossa do grupo do Divina Luz, a terapeuta. É um trabalho só de respiração. Eu achei, isso não vai dar nada. Gente, o trabalho que foi feito nos meus chakras foi algo surpreendentemente positivo, que me libertou de uma forma maravilhosa. Inclusive, experimentei da dor física com ela. O João falou de dor aqui, eu associei. Então, eu acho que é muito isso, Carol. A gente tem que estar presente no momento presente para saber qual é o seu caminho, o que está te alimentando. E eu aprendi uma frase que virou para mim um mantra, que é o propósito de alma. Eu tenho que ir atrás do meu propósito de alma. O que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Eu tenho que me localizar. E eu só vou conseguir me localizar, eu posso me localizar, né, estando do lado da Patrícia, do Doni, do João, de quem for. Mas eu só vou conseguir realmente me localizar olhando para dentro. E essa coragem é a maior que a gente tem que ter, de promover esse autoconhecimento, né, que gera essa autocura e gera uma autolibertação. E é isso que a gente precisa, se libertar do que a gente acreditava que era uma verdade absoluta, e verdade absoluta não existe nenhuma, né? Uma vez que somos cíclicos. Vamos lá, pessoal. Quem quiser, fique à vontade, só abrir o microfone. Fábio levantou a mão. Fique à vontade. Boa noite, meu amigo. Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem aí, direitinho? Ok? Incrível, né? A gente estava aqui na reunião, aqui em casa, aqui, no Evangelho do Lar, e começa às 7 horas. Hoje atrasou um pouquinho, aí eu cheguei atrasado aqui, peço até perdão, mas gratidão
por estar aqui de presente, mas como as coisas são. Eu cheguei aqui e está sendo dito aqui justamente basicamente que nós estudamos aqui. E, inclusive, foi até dado o exemplo para a gente olhar, por exemplo, que tudo é uma espiral, né? Então, alguns estão na borda, outros mais para o centro, mas o final de todos é o centro, né? Como uma galáxia, por exemplo, você pega uma galáxia, você tem ali o buraco negro no centro, o Sol central, e então tudo vai girar, e o final de tudo será o centro, que será a singularidade. Enquanto nós estamos aqui vivendo essa dualidade, né, onde nós temos essa mania de apontar, né, isso é certo, isso é errado. Bom, palavras, né, nas próprias escrituras que a gente gosta muito de estudar. Tudo é pela vontade de Deus, né? Então, se tudo é pela vontade de Deus, bom, onde está a nossa fé, né? Quando nós olhamos e alguma adversidade chega até nós e a gente parte para a reclamação ou parte para o desespero, né? É o nosso teste, né? Não é um teste que é imposto a nós, é o nosso teste, é a escolha que nós fizemos, né, de passar por determinadas situações para o nosso aprimoramento, nosso crescimento, nosso entendimento. E uma experiência muito, muito gratificante que eu tive, eu vi claramente isso. Eu estava num transe, e nesse transe eu comecei a perceber que as coisas que eu conseguia lembrar que eu tinha dito durante uma semana anterior, todas as coisas que eu disse para o outro eu estava falando era para mim mesmo. Quem estava precisando ouvir aquelas coisas era eu mesmo. E na grande maioria das vezes na nossa vida, quando nós estamos expressando, falando com você, né? Ou pensando também, na verdade é nós que estamos precisando ouvir isso. A gente que não deixa com que a gente que deixa com que o nosso ego, né, barre isso e não deixe com que nós enxerguemos. Porque o que incomoda no outro, na verdade, né, é aquilo que mais eu tenho latente em mim. Geralmente é assim. E olhando para dentro, como o Marcos está falando, é onde nós enxergamos que, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre o perdão, né? Perdoar o outro, saber perdoar. Isso aqui em casa na reunião. E só o fato da gente achar que a gente tem que perdoar alguém, isso já é orgulho, já é ego. Porque se nós somos espíritas e temos o conhecimento espírita, né, ou espiritualista, enfim, temos um conhecimento, né, sobre a reencarnação, sobre nós pedimos para estarmos aqui, pelo menos a grande maioria de nós. Eu não tenho que perdoar ninguém, porque todos nós já fomos perdoados. Todos nós já recebemos o perdão. E, na verdade, não existe o perdão, existe o caminho, né? O perdão não. Porque eu não tenho que perdoar, por exemplo, o Marcos. Se o Marcos me feriu, entre aspas, me feriu, eu não tenho que perdoar o Marcos. O Marcos, ele já está perdoado por si só pela lei divina, ele já está perdoado, né? Eu que tenho que me perdoar se eu me deixei atingir por isso. Ou seja, se eu me magoei com isso, eu bebi o veneno. Eu que escolhi beber o veneno e deixar com que essa mágoa entrasse dentro de mim. E então eu tenho que pedir perdão para mim, né? E perdoar a mim mesmo, né? E não o Marcos. Quem tem que perdoar o Marcos é o Marcos, segundo a consciência do Marcos, né? E assim é. E é tão gratificante a gente poder ter essas vivências e ter essas percepções e poder partilhar. Porque quando a gente partilha,
por mais às vezes que estamos falando para nós mesmos, como eu mesmo digo e disse, quando a gente partilha, a gente deixa isso bem frisado na nossa consciência, né? Quando eu ponho isso aqui em grupo, bom, segundo a minha consciência, eu preciso praticar isso, né? Agora, quando a gente fica escondendo essas coisas só pra gente, é mais fácil a gente driblar a nossa consciência. Então, é sempre bom a gente exteriorizar, botar para fora, mas eu acho que sempre lembrar, né, que, igual o Marcos falou, e eu concordo plenamente, cada dia eu vejo mais isso, que o caminho é para dentro e nunca para fora, né? Para fora é simplesmente a ilusão, né? O real, ele está aqui dentro. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo inteiro. E cada dia mais eu tenho mais consciência disso. Não, nossa, como ele tem uma... Não, a minha consciência é pequenininha, né? Mas de passinho em passinho, trabalhinho de formiga, a gente vai conseguindo desbravar um pouco mais daquilo que nós somos. E uma experiência que eu tive também com a ayahuasca foi o mergulho que eu fiz para dentro de mim, e de repente eu me vi no vácuo, um escuro, né? Muito escuro. E aí eu fui entrando para dentro desse escuro, e lá dentro desse escuro tinha uma luzinha bem pequenininha brilhando, muito pequena mesmo. E ficou bem claro para mim, né, que dessa casca daqui para dentro tem todo esse vácuo que precisa ser preenchido por essa luzinha, que na verdade sou eu, espírito. E isso é acender, né? Então eu preciso acender essa chama cada vez mais dentro de mim, para que isso tome conta desse vácuo que existe dentro de mim. Aí sim, quem sabe, um dia, né, se for da permissão de Deus, que nós possamos, né, ser uma tocha, né, para ajudar a iluminar outras pessoas. E uma outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui é que nunca olhar, foi dito também pra gente, nunca olhe direto para a luz. Quem olha direto para a luz acaba cego. A luz, ela não serve para você olhar para ela. A luz a gente mantém geralmente atrás da gente para iluminar o caminho na frente ou acima da nossa cabeça. Com a luz atrás da gente, além da gente iluminar o caminho, a gente projeta a nossa sombra na nossa frente. Então a gente observa a nossa sombra e observa o caminho, ou seja, é vigiar, orar e seguir o caminho. Bom, gente, gratidão, muito obrigado pela oportunidade de participar. Legal, Fábio, boa noite, meu amigo. Você me fez lembrar sobre nós sermos centelha divina, né? Esse vácuo que você experimentou, né? Interno seu, e esse pontinho de luz, nós sermos centelhas divinas, né? Da luz viemos e à luz retornaremos. Então, é bem bacana você já ter se norteado, né? O nosso tema era o caminho, né? Então, me faz entender que esse ponto de luz é a sua centelha divina que você deve alimentar. Então, você já sabe qual é, né, mais ou menos o seu propósito de alma, né? Aonde seguir. Como se fazer é diferente. Mas a gente tem que ir seguindo. João, você quer entrar um pouquinho? A gente passa aqui para o pessoal, quem mais queira falar. A Patrícia está aqui com a câmera aberta, já veio até aqui na porta do escritório dizer que ela queria participar. Para de falar que eu quero falar também. Fique à vontade, Paty. Então, Marquinhos, passa para ela aí. Isso aí é mentira, tá? Não foi no final daí, não pediram para falar nada. Eu aprendo muito aqui, eu fico aqui só ouvindo e aprendendo. Vocês falaram tudo que precisa falar, que precisa dizer, já está tudo dito. Eu tô aqui só... eu sempre tenho a tendência a relacionar tudo ao... Eu acho que aquela lei, né, aquela lei universal, tudo que está dentro está fora, para mim, ela faz sentido o tempo inteiro. E eu tenho essa tendência a trazer
o que está fora para dentro e o que está dentro para fora. E eu não vejo outra possibilidade, eu não vejo dificuldade em entender que a gente tem outros, sempre tem caminhos a seguir, né? E o caminho que for também é o caminho certo, pois até o nosso cérebro funciona dessa forma, né? A neuroplasticidade, se a gente parar para pensar, tá tudo certo mesmo. Até o cérebro tem essa função e muita gente não sabe, né? A gente tem essa capacidade de se moldar e de criar novos caminhos, novas possibilidades sem precisar fazer força. E sempre cai na questão de olhar para dentro, né, do autoconhecimento. A gente sempre cai na mesma questão, no autoconhecimento, em visualizar, em entrar em contato com a sua matriz e a centelha divina, né, para continuar seguindo esses novos caminhos e ir embora, né? É isso. Muito bom. Eu tive que sair aqui para ir conter uma rebelião que estava acontecendo ali. Vocês devem ter ouvido. Mas está tudo certo, né? Mais alguém, pessoal? Vamos participar, tem bastante gente na sala aí. Denise, seu Jorge, Bianca, Vinícius, Ana Cláudia, Maria Anitta, Bruna, Gleice, Martinha, Monique. Até agora só abriram 5 casinhas aí, ó. Tem 5 telas abertas e foram os 5 que participaram além da Carol, né? Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade, tá? Todos muito bem-vindos. Gleice Aparecida. Vamos lá. Foi sem querer. Bem, mas eu queria deixar uma frase aqui que eu ouvi e que eu achei... Ela é bem simples, mas eu achei ela bem forte. Que é o seguinte, o que tem que ser tem muita força. E aí eu fiquei repensando que essa frase estava querendo me dizer, né? Por que eu cheguei a essa frase? E esse tem que ser, tem muita força, né? Diz muito sobre o nosso controle, né? A gente quer controlar tudo, a gente acha que tem domínio sobre o outro, acha também que a gente tem domínio sobre nós mesmos, né, em relação a várias coisas, e de fato a gente não tem esse controle, né? E isso às vezes acaba gerando um sentimento até ruim, né? Eu quero que seja daquela forma, eu quero que seja daquela maneira, eu quero que o outro pense daquela forma, eu quero que o outro pense daquela maneira, eu quero que o outro faça aquilo porque eu acho que aquilo é o correto, e as coisas não são dessa forma, né? Cada um tem uma maneira de seguir e existem vários caminhos, e não significa que um caminho seja o mais correto do que o outro. É claro que alguns vão levar ao objetivo talvez de uma forma mais rápida, né? Mas não significa que aquele caminho esteja incorreto. Significa que aquela pessoa deve realmente passar por aquele caminho, pode ser com várias pedras, com vários desafios, né? Desafios maiores ou menores, mas que aquela pessoa realmente tem que passar por aquilo dali para ela conseguir lá na frente superar outros obstáculos que sejam ainda maiores. Então, essa frase ela disse muito assim para mim, porque a gente sabe que ontem mesmo a gente estava falando sobre isso no estudo de Umbanda, que um dos motivos da minha enxaqueca é essa coisa de querer controlar tudo, de querer ter tudo, que eu tenho domínio sobre tudo. E trabalhando, né, nos rituais da Umbanda, nos rituais de Ayahuasca, eu percebi que eu não tenho realmente esse controle, né?
Então, como a Carol mesmo falou, eu cheguei a um estado assim nos rituais da ayahuasca que eu só estava vendo coisas maravilhosas, era tudo lindo. E eu já tô, sei lá, quantas vezes já que a gente já fez o ritual da ayahuasca. Então, e tava tudo maravilhoso. Falei, gente, eu não tenho que trabalhar mais nada, porque tá tudo tão bonito, tá tudo tão lindo. E aí, esse último ritual, ele veio com muita força, mas muita força mesmo. E aí eu vi que não, que eu tenho que trabalhar ainda mais essa parte do autocontrole. E aí as medicações mesmo que eu usava, eu até acabei cedendo para a Paty e tudo mais, que eram medicações tarja preta e tudo, e enfim, eram medicações bem pesadas, porque não adianta a gente tentar controlar tudo, porque a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente não tem esse domínio. A única coisa que a gente tem, que é uma força, que tem uma força enorme, é a nossa vontade, né? É o nosso querer. Então, se a gente tem vontade, a gente consegue alterar alguma coisa. Mas, mesmo assim, isso não significa que tudo vai sair conforme o planejado, né? Então, era só isso mesmo que eu queria dizer. Obrigada. Ok, Gleice. Essa força aí me fez associar ao universo, né? Essa força que nos move, uma força abstrata, né? E no meu lado sacana aqui me lembrou da cafungada no cangote, né? Quando tem que acontecer, você vai ter que se mover para aquilo acontecer. E essa força que o universo tem sobre nós de forma abstrata é bem interessante. Até mesmo essa sincronicidade, né, da Carol no final de semana trabalhar o que a gente está falando hoje, o João, a sensibilidade da escolha do tema, o estudo na casa do Fábio ser sobre o tema, né, e isso para mim é essa força, né, abstrata que realmente tem esse poder extraordinário que acho que a gente não tem noção do tamanho dela, do tamanho real do tamanho, né? Vamos lá, pessoal. Abra o microfone e fique à vontade para partilha, viu? Lembrando que toda partilha sempre soma, é sempre positiva. Cadê o Bernardo? Bernardo não está aí hoje. Ele tá bem? Tá bem, ele tirou os pontos Ontem. Foi ontem, ele tirou os pontos, está super bem. Super animado, graças a Deus. Correu tudo bem. Pai do céu é bom. O tempo todo. Vamos lá. Denise, seu Jorge, Bianca, Vinícius, Bruna, Marianita, Ana Cláudia. Vamos participar, pessoal. Monique, eu vou entregar quem fica me mandando mensagem no privado depois, porque teve vergonha de falar na hora, e eu vou começar a ficar igual um velho caduco aqui, entregando todo mundo, hein, João? Vamos lá, pessoal. Vamos participar, é muito bacana ouvir vocês. A vida é cheia de escolhas e decisões que nos levam por diferentes... Peraí, acabou aqui. Deixa eu ler aqui. Quem não gosta de falar, escreve. E tá tudo certo. A vida é cheia de escolhas e decisões que nos levam por diferentes caminhos. Em toda a nossa existência, vamos andar por trilhas variadas, mudar a direção, fazer curvas, ir e voltar. Somos seres mutáveis e estamos o tempo todo tentando nos descobrir e nos conhecer. Essa foi a Bianca Domingos. E a Monique disse assim, isso foi para mim, e botou riso. Monique, se serviu, não foi só para você não, tá? Mas se quiser se sentir à vontade para falar, tá? Pode abrir o microfone ali e participa com a gente. Estou absorvendo, obrigado. Ô, João, se você me permite aqui, ontem durante vou ser breve, tá? Para você entrar com as suas considerações. Ontem no estudo, falava sobre os centros de força e a pineal. Aí quando a gente estava falando aqui, eu
me veio o pensamento de que olhar para dentro, né? A cura está para dentro, temos que olhar para dentro, o autoconhecimento e tal. A gente tem que estar localizado, né? A gente tem que se localizar de onde estamos. Desse bendito tempo que o Donizete falou, que é ofertado, né, de forma igualitária para todos nós. E ontem, eu, no capítulo do livro, né, o livro da mediunidade, isso me chamou muita atenção. O que eu vou ler para vocês, eu queria que vocês dessem esse entendimento, esse norte. Se eu tenho que estar presente no momento presente, para eu me localizar de onde realmente eu estou nesse momento encarnado, né, diante essa vastidão do universo, a partir do momento que eu me localizo, que eu começo que eu me conheço, que eu conheço o interno, eu vou me libertar e vou me conectar com o todo. E a gente vai alcançar o famoso, né, somos um, que é tudo estar conectado. E quando eu pensei nisso tudo estar conectado, quando a Carol diz, né, que se permitir contato com a natureza, essa diversidade de opções que a gente tem, eu li isso aqui ontem. Os centros de força e a pineal, né? Eu vou ler só um trechinho. Os seres humanos se nutrem de alimentos líquidos ou sólidos, que recebem através do aparelho digestivo, do ar atmosférico, através do aparelho respiratório, mas também se nutrem de energias cósmicas e espirituais. Aí entra essas conexões que eu acho que nós devemos nos permitir a ter essa sensibilidade. As energias cósmicas. Afirma André Luiz, no Missionários da Luz, que em cada minuto descem sobre os encarnados bilhões de raios cósmicos, vindos das estrelas e planetas, além dos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência mal conhece, os raios gama, provenientes do rádio, os emitidos pela água e pelos metais, e os magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, animais e seres humanos. Isso sem contar as emanações psíquicas dos seres desencarnados que rodeiam a Terra e os raios expedidos pela prece, envolvendo a todos numa permuta incessante na cura do corpo, da renovação da alma e da iluminação da consciência. Ontem, quando eu tive contato com isso, foi muito forte para mim, pensando nisso, de para eu me abrir para isso tudo, eu não posso estar de forma, né, desorientada, desconectada. Eu preciso estar presente no meu momento presente para eu estar consciente, para eu me permitir a toda essa tsunami de energia que é deslocada o tempo todo entre nós, né, e todas as forças que existem na natureza. Então, eu achei bem bacana dividir isso com vocês, espero que tenha tido o mesmo boom que teve para mim, para vocês também, da gente se localizar, da gente reativar aí o nosso GPS, e a pineal é uma glândula importante nossa, né, que tem esse poder, né, de ser um aparelhinho, um roteador, né, um aparelhinho de Wi-Fi que conecta tudo. Então, eu acho, finaliza a minha participação aqui dizendo que a gente tem que olhar mesmo para dentro para nos conectar conosco e assim nos permitir a essa imensidão de energia que o Criador nos proporciona 24 horas por dia. Muito obrigado. Vamos lá, João. Então, né, Marquinhos, esses ensinos aí trazidos pelo André Luiz, no Missionários da Luz,
eu digo sempre para o pessoal de grupo de estudo, né? A espiritualidade que realmente trabalha para nos ajudar, trazendo informações, trazendo oportunidades de nós participarmos das vivências, dos trabalhos espirituais, né? Em casas organizadas, trabalhos organizados, especializados muitas vezes. Mas assim, eles trazem para nós informações que um dia, muito breve, nós, via ciência, iríamos tomar conhecimento, né? Então é assim, esse Missionários da Luz, eu não tenho certeza absoluta, mas ele já deve estar beirando entre 60 e 70 anos que chegou para nós. Qualquer coisa nesse sentido aí. Se não for isso, está muito próximo. E nesses anos, a ciência evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Muitos cientistas sabem dessas afirmativas aí. Muitos sabem. Muitos, talvez até da área médica, né, da área da saúde, também saibam. Nem todos, mas muitos sabem. Mas por que isso não é ainda de um conhecimento geral? Por que isso não está aberto para a humanidade? Né? Então, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem a sua hora. Então a espiritualidade adianta para nós algumas informações que eles sabem que muito em breve a ciência do homem vai conseguir chegar na mesma conclusão, vai chegar naquela verdade, né? E juntando aí todos esses ingredientes, tá? Mais o tema de hoje. Quando a gente ouve dizer assim, cientistas não revelam determinadas coisas porque a humanidade não está preparada. Ou vai perder as informações muito rapidamente, ou ninguém vai querer acreditar, né? Ninguém vai querer dar valor. Então, muitas vezes eles ficam quietos, né? Deixam o tempo. A espiritualidade faz a mesma coisa, né? A espiritualidade tem o equilíbrio suficiente para saber que muita coisa, se fosse falada para nós, se fosse passada para nós, não iria nos ajudar, não iria nos adiantar evolutivamente falando. Nós simplesmente faríamos mau uso ou descartaríamos. Você vê, por exemplo, né, nós temos a Umbanda, né, firme, forte, honesta, trabalhando nesse país desde o início do século passado, né? Temos a doutrina espírita que chegou no Brasil desde o final do século XIX, certo? Aparentemente, todos pensavam, nossa, isso aqui vai ser uma revolução, as pessoas agora vão saber de coisas, vão se preparar melhor, vão, né, ter uma nova visão, um novo raciocínio. Não foi isso, não aconteceu. É tudo lento, tudo muito lento, tudo devagarinho, né? Tudo devagarinho. Temos alguns poucos milhões de espíritas, temos alguns poucos milhões de umbandistas, temos. Mas comparado com 210 milhões total da população, não é nada, né? Qualquer coisa em torno de 5 milhões de espíritas praticantes sinceros? Qualquer coisa em torno, talvez, de uns 3, 4 milhões de umbandistas sinceros, trabalhadores sinceros? Perto de 200 e tantos? Não é nada, né? Temos nas igrejas, né, que seguem os evangelhos, a maior parte das pessoas, aí sim, dá 50 milhões, dá 60 milhões, dá 70 milhões, juntando tudo. Ou mais do que isso ainda, talvez, bem mais do que isso, talvez. E aceitam o Cristo? Poucos, na verdade, assumem. Né? Dizem que aceitam, dizem que é lindo, é maravilhoso, mas não querem botar em prática. A maioria não quer. Por quê? Né? Porque não estão dispostos ainda a um sacrifício maior. Não estão dispostos a olhar para dentro de si mesmo, reconhecer as falhas e querer mudar, né?
Ah, eu sei que eu tenho esse defeito, mas quem não tem? Ah, eu sei que eu estou errado, mas quem não está? Né? Ou seja, para que eu vou modificar se os outros estão cometendo as mesmas falhas? Eu não vou modificar nada. Então falta para as pessoas realmente esse ponto de partida, né? Nós somos seres imortais. Nós somos seres que vivemos em 2 dimensões, pelo menos nesse momento, né? Nós estamos aqui numa 3ª dimensão, daqui a pouco, durante o sono, você está numa 4ª dimensão, desdobrado, somente durante um sono. Desencarna, você está numa 4ª dimensão. Né? Daqui a pouco, mais evoluído, você vai conhecer uma 5ª dimensão, que não dá nem para a gente ter ideia do que seja hoje, em termos espirituais, pelo menos. Mas então, não estamos aceitando isso, né? Não estamos ainda preparados para isso tudo, certo? Mas o Pai, que é misericordioso, justo e bom, né? Onipresente, onisciente, está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, né? E não vai nos condenar, não vai nos julgar, por nada disso, tá? O que o Pai nos dá, basicamente? O tempo e o espaço. Tempo, você tem a eternidade para você aprender, se melhorar e dar a volta por cima. Eternidade, simplesmente Ele te deu a eternidade, não colocou prazo. Né? Te dá o espaço. Pode ser o espaço físico, pode ser o espaço não físico. Ah, o espaço físico. Você vai reencarnar nesse planetinha maravilhoso aqui, nessa querida Terra, belo planeta Terra. Quantas vezes for necessário para você aprender as lições que esse planeta maravilhoso pode te dar. Você vai reencarnar em culturas diferentes, raças diferentes, né? Dentro do espaço e do tempo. Posso te colocar em outro planeta do teu próprio sistema. Lá você vai conhecer outras formas de vida física, de vida material, não necessariamente iguais a que você já conhece, né? E vai continuar no mesmo processo. Você terá o tempo necessário para reencarnar ali e aprender tudo que puder. Né? E todas as vezes que falhar em alguma coisa, não se julgue, não se condene, porque a gente ainda se condena. Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo, eu não podia isso, eu não podia aquilo. Como não podia? Agora que você sabe que não podia, porque passou pela experiência, porque tinha que passar por ela. Né? Hoje, nós que já nos consideramos um pouco melhores, né? Um pouco mais adiantados, um pouco menos rebeldes, hoje a gente está esquecido do ontem. Mas o ontem está vivo dentro de nós. Então, olha para dentro. Tá? Olha para dentro. Alguém aí falou, né? Eu acho que foi o Fábio. Nós temos a péssima mania, né? De condenar os outros assim, brincando, né? A Carolina também falou. Nós temos a péssima mania de julgar os outros, condenar os outros, segundo a nossa ótica. Mas quem disse que a nossa ótica é a melhor ótica? Então, para saber qual é a melhor ótica, só tem um jeito, né? Sai usando e abusando da ótica. Então, experimente, seja curioso, tente, invente, reinvente, use, abuse, com a consciência de que não deve, ou pelo menos, né, evite ao máximo, pelo menos isso é o que seria até o mais certo de tudo, evite ao máximo prejudicar a si mesmo e alguém. Mas quando acontecer de prejudicar, é aprendizado, é caminho. Né? Então, gente, a única certeza que nós temos, né, já que precisamos estar sempre com os pés no chão, como se diz, a única certeza que nós temos é que a nossa capacidade de avaliação, de julgamento, nossa capacidade do certo e do errado, é só nossa. Tá? É só nossa. E ela é a mais importante de todas.
Eu posso aprender com os outros tudo que os outros têm de melhor para me ensinar. Lógico, e deve ser assim mesmo. Porém, eu vou conseguir assimilar o melhor que eu estou aprendendo quando eu entender que aquele melhor é bom para mim. Quando eu entender que é bom para mim, eu assimilo de verdade. Enquanto eu não entender assim, eu não assimilo de verdade. Eu represento. Eu represento que assimilei, mas não assimilei. Na hora das provações é que eu vou mostrar se eu assimilei ou não, né? E quando as provas chegam, geralmente a gente fracassa. Não é assim? Então, temos que aproveitar realmente as oportunidades, né, educativas que a vida nos apresenta, tá? Tem oportunidades que são lindas e maravilhosas, são as melhores. Tem oportunidades que a vida nos apresenta que são dolorosas, terríveis. Mas pelo menos está nos mostrando o que não é bom, para ver se a gente consegue entender que aquilo ali não é bom. Porque a gente vai sofrer, a gente vai ter problemas, vai ter dificuldades, né? Vai se perder um pouco no meio de tanta dor, de tanta violência, às vezes. Mas pelo menos a gente vai acabar entendendo que não é bom. Se não é bom, não serve para mim. Se não serve para mim, não serve para os outros. Então, qual é o melhor caminho para quem quer servir ao próximo, para quem quer ser útil ao próximo? Qual é o melhor caminho para quem quer trabalhar numa casa séria, né? Igual ao nosso caso? O melhor caminho ainda é: levanta a cabeça e vai. Vai fazer, né? Sabe que vai ter dificuldade. Já vai preparado, porque vai ter mesmo. Ninguém é dono da verdade, ninguém está preparado para isso. Nosso caminho evolutivo está muito longe de conhecer a verdade maior. Então vamos conhecendo as verdades em parcelas. Se vamos conhecendo as verdades em parcelas, isso significa que de passo em passo, de vez em quando, vamos dar um tropeço. Tá? Só que esse tropeço não é motivo de desânimo, não é motivo de abatimento, não é motivo de cair em depressão, não é motivo de jogar a toalha, né? Não faço mais isso porque eu estou causando problema, tá? Não é nada disso. Essas oportunidades todas, como também disse o Fábio, né? A gente deixa a luz, eu prefiro dizer que a gente tem que deixar a luz acima da nossa cabeça, tá? Não à nossa frente. Querer botar a luz à nossa frente é bobagem. A luz tem que estar num ponto em que ela clareie o caminho para nós e para os outros. Então ela tem que estar acima, né? Então vamos deixar a luz acima da nossa cabeça, tá certo? E quando se trata da nossa própria luz, quer dizer, a gente também tem que deixar brilhar a nossa luz, né? A luz do amor, a gente tem que deixar brilhar a luz da coragem, a luz da fé, a luz da honestidade, da dignidade. Então, quando se tratar da nossa própria luz, igualmente, sem pretensão nenhuma, vamos colocar acima da nossa cabeça. Vamos colocar como um ideal de vida que nós conseguimos alcançar. Vamos colocar como um farol que vai clarear também o nosso caminho, mais uma luz poderosa que vai clarear o nosso caminho, né? E vai servir de guia para clarear o caminho dos outros irmãos também, já que caminhamos todos lado a lado, somos um, né? Então é isso, gente. O espírito precisa entender, tá? Que essa vivência aqui na Terra, com tudo que a gente conhece e está apegado a ela, é caminho de progresso. Mesmo quando erramos feio, mesmo quando alguém erra feio. Mas a gente tem que aprender a tirar proveito, tá? Quem não tira proveito das experiências boas e ruins, não está sabendo viver, tá? Está criando ali uma situação fantasiosa, tá certo? É igual aquele que escolhe, né, pelo livre-arbítrio, ficar somente com a parte ruim das experiências. Eu sei que está errado, mas isso é problema meu, eu quero fazer, eu vou fazer. Se alguém se prejudicar, quem se prejudica sou eu. Mas deixa para lá, quero saber disso agora não, quero é fazer. Tá? Quero ser diferente, quero fazer só desse jeito, do jeito que eu quero. Mas você está errado, você não está vendo que isso aí é prejudicial para você, para os outros, é contra as leis, não sei o que, não sei o que. Não tem problema, eu quero fazer. Quero viver essa parte. Então vai. Não é assim que Deus faz? Então vai viver a tua parte. Você tem o tempo, a eternidade, para entender
e para corrigir. Se você ainda não entendeu e não quer corrigir, fica você do jeito que você escolheu, vai para o seu caminho, mas vai ter que arcar com as consequências, né? Então hoje aqui a gente não falou em arcar com as consequências, colher o que semeou, mas essa lição da semeadura e da colheita encaixa também, tá? É o fruto do que nós vamos colher daqui para frente, como sempre aconteceu. Mas como nós estamos aqui no presente, então vamos olhar do presente para o futuro. O que nós semeamos no dia a dia é o que nós vamos colher, não tem jeito, tá? Semeou a paz, vai colher a paz. Semeou a desordem, vai colher a desordem. Semeou a corrupção, vai colher a corrupção. Mas também, semeou a simpatia, vai ter simpatia de volta, tá? É lei de retorno, causa e efeito, tá? Então são essas coisinhas todas que a gente precisa saber. Leva para a nossa vida, leva para o nosso trabalho, leva para casa quando a gente escolheu para trabalhar, leva, né, para as nossas amizades, leva para todo lugar, tá? Tudo que nós fazemos vai ter uma consequência, tudo que nós pensamos vai ter uma consequência, vai voltar para nós, tá? E com lições. Então vamos aprender as lições, vamos aprender a identificar tudo, e assim a gente vai conseguindo cada vez mais, né, realmente estarmos com o pé no chão, né, bem harmonizados, bem equilibrados, caminhando no nosso ritmo, mas que seja um ritmo certo, certo? Nada de ficar invejando o outro que anda mais rápido, muito menos o que consegue correr mais, nada de ficar invejando a conquista dos outros. A conquista dos outros é um momento deles. E muitas das vezes as nossas conquistas não precisam ser iguais às deles, né? Muitas pessoas só são felizes se conseguirem grandes coisas na vida que elas julgam ser grandes. E outras não têm pretensão nenhuma de nada grande. Querem apenas coisas pequenas. Mas na comparação, vamos dizer assim, né, da eternidade, usando a eternidade para fazer a comparação, aquele que buscou as pequenas coisas conseguiu muito mais coisas importantes do que aquele que quis coisas e lutou por coisas grandiosas. Porque, na verdade, o que tentou muitas coisas pequenas pode ter entendido ali, né, preciosas fortunas espirituais. O que tentou coisas grandes e lutou por coisas grandiosas, ele pode ter tido uma visão de coisas materiais que enganam muitas pessoas, mas que, na verdade, não resolvem a vida de ninguém, né? Não ajudam tanto quanto coisas pequenas, mas que são grandiosas para toda a eternidade. Então é isso aí, gente. Agradecemos ao Pai Misericordioso sempre, mais uma vez, pela oportunidade, onde podemos, Senhor, aprender com os irmãos espirituais mais aptos do que nós, nas percepções, nas experiências, mas também trocar entre nós aqui, com as nossas limitações, as nossas experiências, as nossas visões, as nossas vivências. Juntando tudo o que temos, sempre dará mais do que quando não queremos juntar nada. Então vamos continuar juntando aquilo que possa nos parecer pequeno e corriqueiro, muitas das vezes é o máximo, é o momento mais importante, é a experiência mais importante para o momento atual de alguém que está ao nosso lado. Se para nós era pouco, ou parecia pouco, de repente para um ou dois, às vezes mais, é a saída que estava procurando, é a resposta definitiva para mudar o seu rumo, a sua caminhada. Agradecendo a espiritualidade que sempre nos atende nas nossas necessidades, que sempre estão atentos aos nossos modelos de caminhadas que nós estamos adotando e nos orientam sem nos obrigarem a mudar de rumo, mesmo quando estamos a caminho de quedas muito violentas. Sempre procuram nos dar a oportunidade de entendermos, de ouvirmos, de analisarmos situações várias, experiências diversas, mas sempre dependerá de nós, ouvir ou não, prestar atenção ou não, refletir ou não.
Portanto, são irmãos que não vão interferir no nosso livre-arbítrio, mas também jamais nos irão desamparar nas horas que nós estivermos mais fragilizados no entendimento e na percepção. Que a paz, então, fique conosco, no coração de todos, principalmente, Senhor, dos que mais necessitarem. Que assim seja. E assim será. Muito boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado pela muito bacana. A gente sempre dividindo, a gente soma. Um beijo para vocês, viu? Um beijo para vocês. Até terça que vem. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até terça que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.